Amado Jesus, mais uma vez, Senhor, nos reunimos em Teu santo nome, na busca dos Teus ensinamentos, da Tua sabedoria, sobre a luz do Espiritismo cristão, nessa casa de amor. Rogamos, Senhor, que Tuas bênçãos se façam nesta grandiosa dádiva de oportunidade de estudo, e que encarnados e desencarnados possam beber da fonte da Tua sabedoria, fortalecendo-nos na individualidade de cada um, para que possamos, Cristo Jesus, caminhar com firmeza em rumo à regeneração de nós mesmos. Que possamos comungar, Senhor, do néctar sagrado das bênçãos celestiais, fortalecendo nossa alma, nosso espírito. Rogamos que Tuas bênçãos se estendam sobre todos aqueles que estiverem ligados a esta casa espírita, Senhor. Sejam eles encarnados ou desencarnados. Rogamos, Senhor, por aqueles que são contrários às atividades do Espiritismo, e que ainda não compreendeu a filosofia de caridade e fraternidade vivenciada no Espiritismo cristão, nesta Casa Santa. Rogamos que conceda-nos a clareza mental, no entendimento da leitura, a pureza sentimental para a prática, Senhor, a vivência destas leituras. Assim, amado Jesus, em Tuas mãos santas e sagradas, nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Teu santo nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com Teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Ação da prece e transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Invocação é apelo, súplica, pedido de proteção. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. A prece dirigida a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele. E as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que Ele as recebe, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chegue até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa todo o espaço, tal qual nós achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe um impulso da vontade, um impulso da nossa vontade, e ele é o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som, com uma diferença: as vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. A intensidade dessa corrente de fluido será forte ou fraca, de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontrem. É desta maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações
e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação visa especialmente esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual, isto é, vinda da alma. Tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível o seu efeito, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz suprema de todas as coisas, a quem cabe tornar eficaz a sua ação. E assim seja. Muito bem. Boa tarde, irmãos queridos. Mais uma vez, a oportunidade bendita de estudarmos de um tema tão delicado, como se faz e como se processa as linhas dos intercâmbios de auxílio, de socorro e também de obsessões e perseguições espirituais. Se nós compreendêssemos a importância de fazermos uma faxina mental todos os dias e várias vezes por dia, né? Eu tenho certeza aqui que a grande maioria aqui toma banho mais que uma vez por dia, né? Geralmente eu tomo 3, 4, 5, 6 banhos por dia. Porque assim, eu tenho o hábito de quando eu vou alimentar, eu sempre tomar um banho antes de comer. Não só lavar as mãos, quando é possível, né? Então, isso é como se fizesse uma asepsia, né? Fazendo asepsia física. Mas nós temos que compreender, muito além dessa asepsia física, a grande necessidade da asepsia psíquica, mental. Então, é ela que determina o curso da nossa jornada como homem sapiens sapiens. Quando aqui fala que tudo está subordinado à vontade de Deus, isso é uma realidade, mas nós temos que compreender também a questão do livre-arbítrio. Se eu tenho a vontade de sofrer e essa vontade sobe para meu campo mental, eu começo a construir pensamentos ou palavras ou buscas de baixos escalões, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, seja em filmes, seja em propagandas, seja nos TikToks, seja nos Instagrams. Eu procuro aquele teor negativo. Então, eu comecei ali então a formular que aquilo que eu quero seja concretizado. E ali eu já determino, eu determinei e Deus me permite. Deus permite, não é a vontade de Deus, permissão de Deus. Então a vontade de Deus que seria que eu ligasse diretamente a Ele e que eu construísse uma vida extremamente feliz, proveitosa e que eu seja um construtor ou co-construtor, né? Construtor é Ele, é o co-construtor do universo, né? E para isso ele nos dá os elementos. O universo começa simples e ignorante. Nós começamos simples e ignorante. Nós vamos crescendo e quando vamos crescendo nós começamos a modificar e mudar os elementos, né? Quando eu estudei físico-química, muita gente talvez nem lembra, lá no antigo Colu, não é? Curso profissionalizante de química, não é? Naquela época tinha só o Colu e a Escola Técnica Pedro Gomes. Então, eram 104 elementos, hoje são quantos? 118 elementos. Por que aumentou 14 elementos na tabela periódica? Pelo processo natural da evolução do conhecimento. E tem muito mais, que serão muito descobertos. A cada nova dia, a cada nova hora. Antigamente, descobria alguma coisa de 1000 em 1000 anos, não é? Fazia uma transformação de 500 em 500 mil anos, de 500 em 500 anos, não é? E hoje não, hoje faz-se horário, diário e horário. Então, a Terra avolumou o seu processo de crescimento e de tecnologia e de evolução. Assim somos nós. Então, nós, homens sapiens sapiens, nós temos um poder extraordinário para modificar os elementos através do nosso campo mental, que é vinculado à nossa vontade pessoal. Então, quando nós olhamos aí uma minhoca, ela não consegue modificar muitos elementos, consegue? Ela só trabalha com a terra e o barro. E ela cria o humus,
que é a grande dádiva da vida orgânica, né, no subsolo, dando a fecundação e a oxigenação para a terra, para as plantas. Nós vemos a abelha consegue manipular muitos elementos? Não, só o elemento do néctar que ela transforma ele no mel, né, que o mel tem sua derivação, seu própolis e tal, né? Mas eles não conseguem, nós já conseguimos. Por quê? Porque nós fizemos uma escalada evolutiva através do conhecimento, através da vontade e através do pensamento. Então, e nós agora estamos com um passo, principalmente nós espíritas, sabe? Nós estamos com um passo no homem sapiens espiritual. Aí vem a complexidade maior de nós fazermos a nossa asepsia psíquica, fazer o controle do que é pensar, do que é sentir, da vontade, porque aquilo se transforma em uma comunicação, aquilo se transforma em uma ligação, aquilo se transforma em uma realidade. Quando ele fala aqui, quando o ser impulsionado pela vontade, esse fluido recebe o impulso da nossa vontade, e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com uma diferença, as vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal estendem-se ao infinito. Então, portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, faz-se uma ligação fluídica. Então, quando eu oro, eu faço uma ligação fluídica, né? A espiritualidade nos fala que, ao movimentar a força da vontade, ao movimentar a força do pensamento, eu emito um raio energético, são pulsos eletromagnéticos que envolvem os fluidos do ar, o fluido cósmico do universo. Então, essa energia trafega-se a muito mais velocidade do que a velocidade da luz, que é 359 mil quilômetros por segundo. Então, ela é quântica. Ela é a quântica. Por quê? Porque ao sentir, eu já emiti e já voltou. Então, é aquele negócio que você faz assim, ao mesmo tempo. Então, a hora que eu faço isso, a minha vontade trafegou em todo o universo conhecido e retorna a mim com igual teor daquilo que eu emiti, fazendo, então, o dobro da qualidade do que eu quero e desejo. Isso seja no campo do positivo, no campo do negativo. Nós sabemos que o universo está repleto dessas duas qualidades de energias para dar o equilíbrio negativo e positivo. Então eu entro em relação com o ser. E esse ser é atraído para mim, é atraído ao meu lado, depende da minha intensidade e frequência, né? A frequência são pulsos energéticos por minuto, por segundo, né? Então, assim, a frequência, eu estou lançando frequência de 50 Hz, eu estou lançando 50 pulsos energéticos. 1, 2, 3, 4, até 50. É o fluxo do meu pensamento. A quantidade de pensamento que eu jogo numa só frequência. Isso são os pulsos que eu emito. E a intensidade é a força que eu lanço, né? Sabe, a gente sabe muito bem isso quando a gente fica com raiva, né? O que é a intensidade? A intensidade da vontade, né? Ou senão quando a gente entra naquele medo, o medo também faz isso. Você está ali, você vê um filho seu passando por uma dificuldade, uma problemática. São várias situações, mas posso dar um exemplo. O filho seu cai de alguma coisa muito pesada, uns 150 quilos, cai sobre ele. A pessoa dá conta de tirar. Qualquer pessoa dá conta de tirar. Você está entendendo? Porque a hora que ele olha aquilo, ele sai à vontade dele, ele não calcula o peso, ele só à vontade extraordinária, sabe? Quando nós chegarmos ao homem sapiens espiritual, nós conseguiremos levantar nosso corpo, pairar. Não é assim que faz a volitação no mundo dos espíritos? Como que se faz a volitação? Através da força da vontade, que é maior que o peso energético da criatura. Está entendendo isso? Então, tudo isso eu estou explicando, porque a lição de desobsessão por corrente magnética, nossos atendimentos fraterno espiritual, está falando sobre essa questão. Então, e nós espíritas,
Enquanto eu estava aqui a meditar, desde quando eu iniciei nessa busca do conhecimento espiritual, do pensamento, do processo obsessivo, dessas perseguições, sabe, eu vejo e vi muitos espíritas tendo uma deturpação ou até um comodismo sobre essas questões. Falar, a espiritualidade resolve, não é? Eu vou fazer doação de ectoplasma, basta eu ficar quietinho e dormir. Isso, me perdoe quem acredita nisso, é uma mentira lascada. Porque, sabe, tudo bem que a espiritualidade pode usar a nossa energia, mas qual a espiritualidade que vai usar? Ou pode ser não boa e pode ser a boa. Depende disso. O que tem dentro do nosso coração? O que a atraiu? O que nós atraímos? Sabe? A minhoca, ela não tem nenhuma energia que a atrai para ela fazer outra coisa. Tem? Não tem nenhuma energia que atrai ela. Só tem aquela energia que ela vai fazer o humus. Então ela não tem influência sobre ela. Compreende? A planta já tem. A planta ela já pega e já começa a virar para o lado do sol. A planta, se o sol está batendo aqui e ela está aqui, ela pega e vai entortando. Leva-se meses, mas ela entorta. E o galho, às vezes eu fico olhando ali, aqueles cipós, trepadeiras, né? Rapaz, ele vai daqui na Angélica sozinho no ar. Ele vai fazendo assim. Todo dia eu reparo que todo dia eu desço lá. Aí um dia ele está desse tamanho. No segundo dia ele está assim. No terceiro dia ele está. E aí ele vai engrossando a base e afinando a ponta. Então cada vez que ele cresce mais, ele engrossa e afina. Então ele chega lá na árvore. Na hora que ele chega, ele começa a envolver ela. Aquele cipó tem vontade. Ele tem vontade. Ele já tem a sensação. Então ele já sabe o que ele quer fazer. Então ele já é atraído, ele busca o que é melhor para ele. Se ele busca o que é melhor para ele, outros buscam ele também, porque outros também vão achar que ele é bom para eles também. Então esse negócio de se deitar, falar que você doar ectoplasma e dormir, tanto espíritos inferiores podem roubar o ectoplasma, como espíritos superiores. Mas a casa é cercada por energia magnética. Peraí. Então não entra espírito inferior nas casas espíritas, não? Então só entra espírito superior. E nós vamos ver também, e isso é fantástico, que muitos processos obsessivos começam dentro de uma casa espírita. Porque é a hora que todas as energias estão em movimentos, estão em processos de crescente. E nós, como encarnados, e nós, como homens sapiens, com pensamento intenso, só pensamos coisa boa dentro do centro espírita? Está entendendo isso? Então, assim, isso é um esclarecimento, por isso, fantástico, por isso é uma grande necessidade nossa de fazer a nossa limpeza psíquica, a asepsia mental. A hora que nós iniciamos, a hora que começa mas espera aí, eu estou pensando coisa negativa, deixa eu tomar o meu banho mental, deixa eu entrar debaixo do chuveiro. Você mentaliza algo positivo. Se precisar, o alto passo, precisar uma mentalização de luz, nós não precisamos nem dar o alto passo, porque nós temos já uma capacidade fantástica de mentalizar uma luz sobre nossa cabeça, nosso coronário. Nós temos a capacidade de invocar um mantra, né? Nós temos a capacidade de, nas situações mais materializadas, mais fáceis que tem, nós desviamos o curso do pensamento, porque a hora que nós começamos a pensar, o nosso coração aumenta o batimento cardíaco, né? O exercício mais simples do mundo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Controle da respiração. Seu pensamento imediatamente para de pensar naquilo. Por quê? Porque você jogou seu pensamento para o sistema nervoso autônomo. Entendeu aí? Sistema nervoso. A respiração está vinculada ao sistema nervoso autônomo. Nós não estamos pensando para respirar. Pensando? Não. Mas a hora que a gente pensa, a gente joga o controle. Então o nosso cérebro físico vai ter que desligar de outras coisas. E nós vamos coordenar a nossa ação de respirar. Pronto, esquecemos as coisas ruins. E já dominamos nosso coração. Olha só que bacana, né? Amém? Boa tarde a todos novamente, né? Boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Desobsessão por corrente magnética. Item 11. Os desencarnados sofredores. Ao irmão necessitado de ambos os planos da vida, se destinam invariavelmente às atividades de desobsessão,
Assisti-los convenientemente, voltando todos os esforços para a sua recuperação psíquica, é dever dos servidores encarnados e desencarnados, que se dedicam a auxiliá-lo, seja pelo emprego de recursos verbais, mentais, fluídicos ou magnéticos. A visão de suas necessidades, porém, nem sempre nos é clara, principalmente em relação aos espíritos sofredores. Esquecemos por vezes que as assembleias de coxos e estropiados nos cercam, rogando-nos auxílio imediato, de forma silenciosa para os nossos sentidos, mais intensa para aqueles que sintonizam com suas dores. A este respeito, afirma André Luiz, se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nós corria, né? Nós saía correndo, né? Muitos de nós sairia correndo, né? É tão interessante isso aí, sabe? Eu já fiz isso. Lá na juventude, quando a gente é mais afoito, né? Principalmente eu andava de moto, né? Eu fui pro Hugo, fiquei 2 horas sentado lá. Eu passei a andar devagarzinho de moto. Entendeu? Eu comecei a ver, chegando lá em 2 horas, chegando pessoas extremamente, né, com processos de acidentes de moto, né? E ficava gritando lá, meia hora, 1 hora, esperando um atendimento. Né? É isso aí que o André Luiz está falando. Se nós pudéssemos ver a dor que nos rodeia, e muitos de nós que estão, aqueles que estão vinculados, ontem você chegou que jeito? Cheio de dor. Saiu que jeito? Por quê? Aqui. Invisível aos nossos olhos, mas aqueles que são sensíveis conseguem sentir a dor dos espíritos. Eu falo a vocês, olha só, 90% de nossas dores não são nossas. 90%. Só 10% é que é nossa. As 10% é da nossa rebeldia. Porque olha, não existe privilégio nas leis de Deus, existe? Mas fala assim, a graça de estar no Espiritismo. Não que só Ele salva, mas Ele esclarece. Então nós somos os mais esclarecidos da humanidade. Então se nós compreendêssemos isso, nós entenderíamos que todas as vezes que nós sentimos dor, nós estamos auxiliando alguém. E quando nós auxiliamos alguém, o que acontece conosco? Nos auxiliamos. Acontece um processo muito extraordinário. Porque não é só auxiliar a nós, porque do nosso coração parte a boa vontade de aliviar o próximo. A nossa boa vontade para aliviar o próximo gera um pensamento energético positivo. Esse pensamento energético positivo, ele pega e abraça o fluido cósmico do universo. Ele vai aonde? Aonde ele vai? Aonde é a causa primária do fluido cósmico? Deus. Então, inconscientemente, nós estamos ligando a Deus. E conscientemente, Deus se torna e faz-se presente em nós. E alivia a dor do próximo. E ao aliviar a dor do próximo, a energia de Deus tem que passar onde? Em nós. Até câncer. É onde a gente vê câncer ser curado. Onde a gente vê a loucura ser dissipada. Aqui está uma prova viva, e está aí viva até hoje. Né? Por isso a necessidade que nós temos de ter essa consciência. Qualquer mal que chegue em nós, nós temos que fazer uma busca para, ao menos, aproximar-nos da causa daquele mal. Chegará um momento que nós não teremos, e muitos dos males, nós não teremos condição de compreender e entender. Mas a prece é o banho psíquico. Compreende? Há males que levam 3 dias para sair. Há males que levam 3 minutos. Há males que levam 3 segundos. Assim por diante. Depende das necessidades, das provações e das expiações. E da nossa vontade.
Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos propósitos espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. A maioria dos espiritistas buscam o egoísmo para a solução de seus problemas. Então, quando eu sinto mal, eu quero ficar livre do mal. Eu não estou procurando saber a causa e nem buscando ajuda na prece para ajudar aquele que está sofrendo. Eu quero ficar livre. Isso não funciona. Não dá certo. Vocês conhecem algum médium para ele próprio? Não tem. Não tem. Não existe mediunidade para si próprio. Entende? Lá, na passagem de Jesus, falou: tu não é o Messias, por que nós não faz para você? Não pode. Não se faz para a gente. Não tem como, é da lei. O universo trabalha com a relação em trocas. Alguém tem que nos ajudar. Quando ajudamos alguém. É essa relação. Compreende? Tanto que isso é extraordinário. Então, quando eu pego e rezo por uma pessoa para ela melhorar, consequentemente, o que está acontecendo? Eu estou rezando para mim. Agora, se eu rezar para mim melhorar, eu não recebo. Eu não recebo. Nesse processo energético, eu não recebo. Compreende? Não tem como eu mesmo retirar a minha dor. Se tivesse, ninguém tinha câncer. Já pensou o Chico Xavier, quando ele estava com problema no olho, ele só fazia assim. Sarou. Está com angina? Sarou. Não tem. Porque o processo não funciona na questão do ego. Mas a hora que ele ora para alguém lá, um bálsamo energético, ele vê a dor no coração. Né? Na desobsessão por corrente magnética, essas assembleias são formadas de centenas de espíritos, dadas as possibilidades de atendimento, exigindo de todos os trabalhadores a conscientização íntima, a modificação real de atitudes pelo esforço autoeducativo, visualizando a assembleia de sofredores. Uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estavam a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito da morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tinham diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Chegavam em pequenos mangotes, né? Grupos. Você já viu aquelas caixinhas que carregam ouro? Né? Aquelas pedras de ouro, assim, é um mangote de ouro. Então, é compacto, vem. Sabe aqueles grupos compactos? Parece aqueles batalhão do exército que você, né, anda ali. O processo, cada um no seu teor. Aquele grupo vinculado pelo teor mental, teor de assimilação energética, mental e emocional. Então são os grupos sofredores. Esse. Compreende? Não conseguiam nem se locomover, porque aprisionados entre si. Como se tem aquela multidão assim, aquela turva de multidão assim que vai entrar no ônibus, né? Eles não andam. O conjunto faz, o conjunto faz a energia no movimento do conjunto, não é? Se um ou outro lá para, mas ele continua sendo levado. Mas não tem como. Aí, a hora que o outro para lá atrás, esse que estava parado vai fazer. Entendeu? É mais ou menos isso. Poderia-se dizer que seria a sintonia de vibração daquele grupo, né, do outro grupo e do outro? Isso. E aí juntava-se. Isso, exatamente.
aprisionado ali, como se fosse, né, como se tivesse ali uma rede invisível segurando eles. Então, todos esses está dentro disso aqui é um caminho. Nós temos que entender que nós ficamos separados só aqui na Terra. Perdeu esse corpo físico, acabou, não tem mais separação não. Aí tem a atração, você vai fazer parte daquilo e acabou. Compreende isso? Acabou, você vai fazer parte daquele grupo. Não tem como você sair dele. Para sair dele tem que fazer o quê? Modificar o teor energético. Vontade. E essa vontade leva um período para fazer a intensidade energética no seu todo individual. André Luiz, ele ficou no meio da multidão? Ficou no meio da multidão, mas ele ficou solitário. Como ela era suicida inconsciente indireta, mais egoísta, ele ficou, então, o que ele escutava? Todo mundo via ele e xingava ele, mas ele não via ninguém. Mas ele estava no meio da multidão. Então ele corria para um lado, corria para o outro, e todo jeito que ele fazia, os outros estavam xingando ele. Ele não via, mas estava um grupo. Ao redor dele tinha um grupo. Entenderam aí? Aí já fica a coisa mais complexa ainda. Porque a pessoa está te xingando e você não vê ela. E você não vê ninguém, você só vê a si próprio. Você imagina 8 anos, 24 horas por dia, 365 dias, 6 horas por ano. Em 8 anos, sem dormir, sem nada. 8 anos seguidos você escutando e vivendo isso aí. Você não consegue dormir. O espírito não dorme assim. O campo mental não para. Né? Se o espírito dormir, ele vai sair para onde? Como ele vai sair? Nós aqui dormimos, porque a hora que o meu espírito dorme, o espírito sai do meu corpo. Certo? Aí cai todos os níveis de consciência e os fatores energéticos ficam no stand-by, né? E o espírito? Ele vai sair de quê? Como ele vai ter saído? O espírito sair do espírito? Não tem como. Entendeu aí? A coisa é mais séria do que a gente pensa, né? Em maioria, esclareceu a Inseto. São irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação, sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidório e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada grupo tem seus fins. André Luiz, Os Mensageiros. Em tudo existe a supervisão e cuidado dos supervisores da pátria maior. Nos menores detalhes, com simplicidade e carinho, eles se fazem presentes, velando, instruindo e protegendo. Segundo o texto, as entidades necessitadas iam chegando ao grupo espírita situado na casa de Isabel, em pequenos magotes, orientados por servidores fraternais. Estes servidores, porém, são previamente triados, porque cada agrupamento tem seus fins próprios. No caso em estudo, destinava-se àqueles que já desejavam a própria renovação espiritual. Transpondo essa informação para os trabalhos de desobsessão por corrente magnética, devemos reconhecer que o cuidado da equipe espiritual com o encaminhamento dos sofredores a serem atendidos é ainda maior. À medida que a própria instituição for se preparando e se organizando, o número e a diversidade dos doentes espirituais irão crescer, exigindo disciplina, vigilância e melhor preparo dos servidores encarnados. A existência da triagem ou conversação fraterna facilita a ação das equipes de além-túmulo, porque, este momento, os benfeitores, além de realizarem a avaliação dos doentes físicos, fazem também a anamnese dos obsessores ou obsediados, localizando, selecionando e preparando desde já para a assistência desobsessiva, segundo a necessidade dos sofredores, de ambos os planos da vida e destinação, preparo e condição de atendimento da equipe de desobsessão por corrente. Olha que extraordinário. Ao chegar na casa, ao passar pela triagem, ao ir para a conversa fraterna, a espiritualidade ali já está fazendo todo o cadastro do processo do enfermo, dos obsessores e dos obsessores dos obsessores. Entendeu aí? Compreendeu aí? E o processo do... Porque veja só, aí já vem uma questão mais séria. Porque os obsessores dos obsessores são os mais pertinentes.
os mais endurecidos, os mais tenazes. Aí então tem que montar um grupo e um preparo de segurança para permitir ou bloquear que eles aqui se adentrem. Quantas vezes nós recebemos nos trabalhos mediúnicos espíritos que não estavam triados? Olha, chegou um aí, hein? É um obsessor, é um chefe falange que foi atraído pela força energética, porque aquele lá é o obsessor do obsessor. Entendeu aí? É o que mandou, é o que incentivou, é o que dá a sustentação. Entende aí? É igual o traficante da droga que fica lá no topo do morro. Aí ele entrega para outra equipe, entrega para outro, entrega para outro, e esse aqui vai distribuir para a comunidade, certo? Então é aquilo lá. Lá está o montante, e o maior volume de dinheiro chega para ele. É isso. Ressalta-se de todas as providências a importância da triagem, para evitar qualquer improvisação sob qualquer ponto de vista. Como por várias vezes afirmamos, todo o trabalho é planejado, e tanto quanto nos seja possível, devemos seguir esse planejamento prévio, executado pela equipe espiritual. Compete ao dirigente da corrente esta maior sintonia, para que os atendimentos transcorram de forma adequada, metódica e eficiente. Agora vocês estão entendendo porque quando vai convidar alguém para passar o dia aqui, eu falo para me avisar? Vocês estão entendendo agora? E aí você chama uma pessoa que está passando muito mal. Nossa, eu vou levar para o centro espírita, que ela vai... Eu gosto muito dessa pessoa, ela poderia dar uma melhorada. Mas ela quer melhorar? A dor já ultrapassou a linha do orgulho e do egoísmo? Não ultrapassou. Então ela não quer melhorar. Ela não quer transformar. Ela quer melhorar, mas não quer transformar, certo? Então aí traz ela para cá. Traz quem? Obsessor. Os obsessores. A casa está preparada para aquele tipo de situação? Não. Porque a espiritualidade maior não fica aqui o dia inteiro, 24 horas aqui ao redor de nós, não, gente. Eles não ficam. Entende? Não ficam. Então nós vimos agora recentemente uma situação complexa sobre a questão de quem? Da Érica. Olha só, traziam espíritos e eram zombeteiros. Os espíritos zombeteiros, todos nós sabemos. Adianta você conversar com ele? Adianta você rezar para ele naquele instante? Falou, meu irmão, vem cá, pega na minha mão, vou rezar. Eu pego, olho sua mão e gosto nela. Igual aquele rapazinho também, como é que é o nome dele? Ele tinha mais uma vez. Mais ou menos assim, né? Pois é, quando o espírito. Pois é, mas ele estava em tratamento. Então nós tínhamos uma assistência maior sobre ele. Sempre resolveu o problema. Sempre, toda vez resolveu o problema. Não foi? Mas aí a família dela retirou ela do tratamento e ainda assim começou a atacar, né, fluidicamente, psiquicamente, maldosamente, o trabalho da casa espírita por egoísmo, por orgulho, por maldade. Porque, sabe, olha, para você ver tanto que isso é interessante que ela, eu vou contar a particularidade, né? Fez um almoço, me chamou para ir um almoço lá, e eu disse que eu não iria. Porque eu falei, olha, eu não costumo almoçar na casa de ninguém, você me perdoa, nem nos meus filhos eu vou muito almoçar, porque assim, eu sou muito enjoado, eu sou chato, então eu vou prejudicar. Ah, mas eu falei para meus filhos, para todo mundo, que não ia ter bebida alcoólica, que não ia ter carne e tal, mas eles bebem, eles gostam de carne, eles se acharam ruim, mas concordaram. Eu falei, me perdoa, mas eu não vou. E então, por eu não ir, ela já ficou com raiva. Isso foi no aniversário da Érica do ano passado. Você está entendendo isso? Aí ficou com raiva. E dali já começou os processos. Aí já começou a chegar mais tarde, já começou a chegar depois da prece, culminou de tirar a Érica do tratamento e pronto. E aí começou também os processos de que todas as vezes ela era influenciada. Eu vi ela beliscando a Érica aqui no banco. Eu vi ela. E a Érica começou a gritar. Eu vi ela falando no ouvido da Érica lá e passava um pouquinho, a Érica começava a gritar. Ela provocando aqui dentro, para quê? Para atrair esses espíritos inferiores e para eles influenciar a casa. Entenderam aí? Então, ao detectar esse volume, nós fomos trabalhando e a espiritualidade maior de Deus permite que esses espíritos aqui adentrem, por quê?
para ajudar eles e para também nos corrigir, para corrigir nós. Os médicos estão tudo dormindo lá, ó, os espíritos obsessores entrando na aula. Os médicos estão aí ficando vigiando um ao outro, olhando para o tempo e o espaço, olha os espíritos influenciadores entrando aí. Então, preste mais atenção no trabalho, a espiritualidade fala para nós. Se vocês estiverem concentrados no trabalho, nós podemos ajudar. O Preto Velho não falou para nós? O Preto Velho falou, quantas vezes eu tento ajudar vocês, mas vocês não me impedem, não estão rezando. Simples assim. Chega tanto que eu também é sério. As divisões especiais. Apesar do planejamento, existem entidades que são trazidas pelos encarnados em tratamento sem prévia autorização da espiritualidade. Compreenderam aí? Entidades são trazidas pelos encarnados sem prévia autorização. Em tratamento ainda também. E os encarnados que estão em tratamento. O que aconteceu? Não é o caso específico da Érica? E tantos outros. Não é? Compreende aí? Tantos outros. Quantos não sentam ali e ficam invocando, gente? Invocando. Invoca entidades aqui dentro. Está compreendendo isso? São muitos. Bem como casos que, por vez por outra, são atendidos em regime de urgência, sem que haja todos os cuidados anteriores. Para estes casos, André Luiz, no livro já citado, de Os Mensageiros, mostra o procedimento. Agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhados os que buscavam socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Existe, portanto, divisões especiais para as entidades não previamente triadas, mas estas providências não podem ser generalizadas a título de tudo se atender pela corrente magnética. Não podemos achar e acreditar que basta o dirigente encarnado direcionar a mente dos médios para os fins desejados para que tudo e a todos possam socorrer. Como diz o instrutor Aniceto, realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficiente não é coisa tão simples. E é claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Devemos fugir das condutas infantis para que não venhamos a sobrecarregar os servidores encarnados e desencarnados, dificultando com isso todas as ações terapêuticas, diminuindo as possibilidades de atendimento e êxito. Vocês estavam vendo a delicadeza que é? Vocês já notaram, nesses anos, tudo que vocês estão na corrente magnética, eu como coordenador e dirigente, o tanto que eu fico pisando em cascas de ovos para atender isso, aquilo outro, e que nós não atendemos mais nada além daquilo que está dentro do processo programado, a gente não sai uma vírgula, porque se sair, meu filho, é o início da queda. Você está entendendo? Não tem particularidade. Não tem, eu precisar ajudar fulano. Não pode. Não pode. Põe o nome no caderno de oração e lá vai ser direcionado pela espiritualidade. Nós não conseguimos fazer além daquilo que já está pré-determinado. Está compreendendo isso? É muito sério isso. E aí, só um minutinho. E se o médium, na corrente, particularmente querer fazer atendimento, ele está lascado. Ele está lascado. Por quê? Porque ele está usando uma ferramenta que ele não tem controle. Está puxando uma entidade que não está sendo recebida. Ela vai ficar com aquele fator energético. Entendeu aí? Compreende isso? Já vi isso acontecer demais em muitas casas espíritas. Vai atender, nossa, né? Teve uma vez que tinha uma mulher ia atender o irmão dela que era alcoólatra. Aí, na corrente, a corrente pegando fogo e ela atendendo o irmão que era alcoólatra. Ela não ficou no trabalho mediúnico. Eu não falei nada. Ela achou que eu não tinha visto. Ela achou que eu não tinha percebido. Mas eu vi a hora da influência, eu vi ela querendo atender o irmão, eu vi ela sendo envolvida em todo o processo obsessivo. Ela não conseguiu ficar no trabalho mediúnico. Por quê?
porque o espírito obsessor envolveu ela. Ela estava, sabe, fazendo algo fora do script do atendimento. Ah, Geraldo, eu estou com um irmão que é alcoólatra e tal. Ah, muito bem, vamos pôr o nome dele no caderno de oração. Né? Ah, eu gostaria de ajudar muito. Você queria ajudar muito? Então vamos fazer um tratamento espiritual para você, 3 semanas. Na 4ª semana nós anotamos o nome dele na sua ficha e vai estender a ele o tratamento espiritual. E compreendendo que tudo que ele sentir, você vai sentir muito mais. Você aguenta? Aguenta. Então vamos. Mas aguenta agora, que você não está sentindo nada. Mas você vai aguentar a hora que vir os coices? Porque são energias que nós não sabemos como e nem de jeito elas vêm e nem o que vai acontecer. Você está pronto? Aguenta esse barco? Aguenta. Então vamos. Primeiro eu faço uma análise se a pessoa suporta. Sua sogra esse tempo falou que queria fazer um tratamento e eu falei para ela, a senhora não está aguentando o da senhora, a senhora quer fazer para outra pessoa? Por que ela não procura um tratamento lá? Lá tem centro espírita? Tem. Então fala, peraí. A senhora aguentaria todo esse processo energético sobre a cabeça da senhora? Ela, não aguentaria. Então por que a senhora está pedindo um tratamento à distância para ela? Faça para a senhora. Entendeu, hein? É maldade? É caridade a casa espírita permitir um doente tentar salvar o outro e ele morrer? Uma pessoa de quase 70 querer salvar uma de 40 e a de 70 morre, o de 40 viver sem mudar nada na sua vida? Não, não é. Entendeu aí? É quase um suicídio, né? E a casa espírita, o dirigente é coautor. Você está entendendo? Então isso que está falando é muito sério. Então esse aspecto da corrente magnética, vamos atender fulano, Zé, vai atender o Zé. Não é João nem Joaquim. Se tiver merecimento, aquele lá, a espiritualidade se liga nos fatores energéticos e atrai. Está no caderno de preces? Vamos atender o caderno de preces. Pronto, aqui vai atender na energia, na condição, na intensidade, que a espiritualidade determinar, porque ela está enxergando a parte espiritual, nós só estamos vendo a material. Aí os médios são protegidos. Os médios estão ali guarnecidos. Não sofrerão nenhuma consequência. Terminou o tratamento, ele melhorou. Acabou, está ótimo, está perfeito. Simples assim. Pois é o momento seu. Fala assim, vamos atender o lar dos trabalhadores. Atendeu lá. Você ligou lá. Ah, você está com um tumor aqui. Você pensa numa pessoa que está com um tumor na cabeça. O que adiantou? Você vai ter dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça, ele não vai ser atendido e você continuará com a dor. Compreendeu aí? Olha, não tem jeito de você mandar um parceiro para fazer uma cirurgia para você. Não tem jeito de falar assim, ó, vai lá tomar uma injeção para mim. Não tem. Então, por isso que existem os trabalhos específicos. Vamos atender o caderno, está no caderno, tá. Vamos atender o lar. Ah, passando Alexandre, passou Alexandre. Quando passa Alexandre, passa quem? O Caio e o Janilton. O lar, a família, o trabalho espiritual, o trabalho material. Atendeu todo mundo. Agora, atendeu todo mundo, mas eles querem ser atendidos? Aí já é outra história, meu filho. E vocês, nós, todo mundo tem que entender. Nós temos que aceitar isso, gente. Sem sofrer. Sem sofrer. E orando para a pessoa, sem desistir. Não desistam deles. Mas também tem que permitir a lei de Deus funcionar. Não, né, tá lá uma pessoa afogada, você joga a boia de salvação, a pessoa deita na boia. Aí ela cansa, a boia começa a esvaziar, mas ela não quer ir para a praia. Aí você fala assim, eu não sei nadar, vou pular para ajudar ela. Vai morrer os dois. A boia não suporta 2. Ela quer se afogar. Você quer se afogar? Não, você quer salvar ela, mas ela não quer. Se você pular, você afoga. Entendeu aí? Então aí você é um suicida. Você está agredindo a sua própria evolução, sua própria natureza e individualidade. Pronto. Cada um está no estágio. Nós temos que entender isso. Meu filho está no estágio, minha filha está no estágio, meus netos estão no estágio. Eu quero que todo mundo cresça. Eu faço tudo, exemplificando, aconselhando, tratamento e tal. Mas chega uma hora que você fala, é porque eu a conta e risco, filho. E eu estou indo.